Bem, isso levou muito mais tempo do que eu pensava. Peter pensou consigo mesmo. Depois que ele descobriu o que estava acontecendo, ele planejou nocautear os heróis e ir embora. Mas então ele ficou frustrado e começou a pregar para os repórteres. Na pressa de sair dali, ele esqueceu de prender os heróis com teias. Pelo menos eles não são todos ruins. Peter disse em voz alta. Ele não estava mentindo quando disse que viu Mirko ajudando com tarefas mundanas. Ela fazia pequenas coisas, assim como ele, desde dar instruções até ajudar as pessoas a se locomoverem. Era bom saber que havia outros heróis que cuidavam do rapazinho. Ops, cheguei. Peter tinha chegado ao seu lar familiar. Era composto por um beco e o telhado do prédio ao lado. No beco havia coisas variadas que ele havia encontrado enquanto vasculhava o lixo, como rádios quebrados e telefones velhos. Ele ainda era um inventor de coração e precisava de peças para suas criações. No telhado próximo, havia algumas caixas achatadas e um cobertor rasgado com muitos buracos que ele havia encontrado mais cedo naquela manhã. Provavelmente seria melhor do que jornais. O triste era que o espaço combinado era maior do que o apartamento que ele dividia com a tia May. Apesar do seu longo dia, Peter estava relativamente feliz. Ele havia removido um pequeno pedaço do traje do Iron Spider e estudado sua nanotecnologia. Ele estava confiante de que poderia replicá-lo para substituir toda a nanotecnologia que já havia sido usada para consertar o traje. O único problema era que seus materiais não eram nada mais do que telefones quebrados e tecnologia descartada. Tanto faz. Eu só quero descansar. Ele deu um toque na placa peitoral da aranha de ferro e toda a nanotecnologia recuou para dentro dela, reunindo-se em um pequeno dispositivo em seu peito. Fechando o zíper da jaqueta, que também foi encontrada no lixo, para esconder o compartimento, Peter saiu do beco. Hoje era o dia de se presentear. Ele tinha passado bastante tempo nos últimos dias vasculhando a rua em busca de moedas aleatórias que as pessoas tinham deixado cair. Finalmente, ele tinha juntado o suficiente para comprar comida decente. Ele não se importava com o que era, desde que não viesse de uma lata de lixo. Peter vagou por um tempo, mantendo a cabeça baixa, puxando o capuz sobre os olhos. Ele não se incomodou mais em esconder sua identidade como Homem-Aranha. Este lugar não era seu lar, ele sabia disso. Todo mundo tinha poderes estranhos para começar. Ninguém sabia sobre Thanos, ninguém tinha sido espanado, e ninguém sabia sobre o Sr. Stark ou os Vingadores. Esqueça estar em um planeta diferente, Thanos tinha espanado todo mundo. A única maneira de ninguém saber sobre nada disso era se ele viajasse para outra dimensão. Não era muito difícil de acreditar, considerando que aconteceu cortesia das joias do infinito. Ainda assim, foi assustador no começo. Como não poderia ser? Ele não conhecia ninguém aqui, e ninguém o conhecia. Sua família e amigos estavam todos em algum lugar que ele não conseguia alcançar. Pior, eles achavam que ele estava morto. Mas veio com um pequeno alívio. Ele não tinha família para proteger e heróis eram comuns aqui, então não havia razão para esconder sua identidade. É meio estranho não ter que me esconder. Já me acostumei bastante com isso desde que me tornei o Homem-Aranha. Entrando em um fast food americano, Peter pediu a única refeição que sabia que sempre poderia confiar. Um hambúrguer, batatas fritas e um milkshake. Ele levou sua comida para um parque e se acomodou antes de devorá-la. Ele deve ter parecido um pouco estranho, vestindo uma jaqueta e calças cobertas de buracos e manchas e comendo sua comida como se estivesse morrendo de fome. Honestamente, ele meio que estava. Era difícil se manter alimentado quando você tem que vasculhar o lixo. Enquanto caminhava de volta para sua casa, Peter sentiu seu sentido de aranha disparar. Ele o alertou de que alguém o observava de um telhado próximo. Vamos, cara. Já é tarde, estou de bom humor e só quero ir para casa dormir. Peter gemeu silenciosamente. Ele não podia fazer isso aqui, não com pessoas em todos os lugares. Ele fingiu não notar a pessoa observando e continuou andando. Ele finalmente chegou a um beco largo, vazio de pessoas. Ele sentiu estranho se acomodar acima, então Peter decidiu escolher agora para chamá-lo. Então o que é dessa vez?
É ilegal eu comprar comida para mim. Preciso que um herói faça isso por mim também. O estranho pareceu surpreso por ter sido pego, mas levou na esportiva. Ele pulou do prédio e caiu pesadamente na frente de Peter, que não vacilou e ainda estava com as mãos nos bolsos. O homem era grande, quase tão grande quanto Hulk. Ele usava um bode vermelho, azul e amarelo e tinha cabelo loiro selvagem no estilo mais ridículo que Peter já tinha visto. Impressionante. Você percebeu que eu estava te seguindo há um tempo, não é, meu jovem? Sim. Você não estava muito quieto. Eu podia ouvir você pulando por aí. O grandalhão desanimou com as palavras de Peter, mas se recuperou rapidamente e riu alegremente. Você é uma pessoa astuta. Essa é uma boa qualidade para ter. Escuta, cara, podemos acabar logo com isso. Eu já tive que lutar com um bando de heróis hoje. Finalmente comi uma refeição decente e estou de muito bom humor. Eu preferiria que você fosse embora, mas se você quiser lutar, pode ser rápido para que eu possa ir para casa. O homem loiro pareceu surpreso com o comentário casual de Peter. Ele não sabia quem era. Sem que Almir soubesse, Peter realmente não o conhecia. Ele não tinha tempo para ler revistas ou assistir TV. As únicas vezes em que ele reunia informações sobre este mundo era quando ele pegava flashes de notícias nas telas grandes por toda a cidade enquanto ele se virava. Jovem, estou aqui para conversar, não para brigar. Vim para convencê-lo a se juntar a UA. O quê? IOI. O que é isso? Peter nunca tinha ouvido falar desse IOI antes. Era algum tipo de grupo? O homem loiro estava tentando recrutá-lo. É uma escola, meu garoto, uma escola para heróis. É a academia mais prestigiosa de todo o Japão, conhecida por produzir heróis poderosos e conhecidos. Até meu colega herói Mirko se formou na UA. Peter pareceu um pouco confuso, mas se animou um pouco quando soube que Mirko se formou na UA. Isso pelo menos provou que a escola ajudou a formar bons heróis e não apenas um bando de idiotas egoístas. Ok. Mas, por quê? Por que eu deveria fazer isso? Não me importo se todos me chamam de vilão, estou acostumado a isso. Estou bem sendo um herói que todos odeiam. Por que eu deveria ir para uma escola só para fazer as pessoas gostarem de mim? Para que eu possa ganhar um cartão de plástico? Isso seria como retirar tudo o que acabei de dizer no noticiário e dizer que sua sociedade estava correta. Almir esperava que o garoto discutisse, mas ele não esperava isso. Ele pensou nisso. Ele está considerando tudo, até mesmo sua mensagem anterior. Jovem Homem-Aranha, se me permite, qual é seu nome? Você não parece ser daqui. Peter olhou para o homem. Ele provavelmente era um herói também, e o fato de não ter atacado imediatamente significava que ele provavelmente era um cara decente. Peter Parker. Eu venho do Queens, Nova York. Um americano. Passei algum tempo lá na minha juventude. É um lugar maravilhoso. Mas essa é uma conversa para depois. Por enquanto, diga-me, jovem Parker, o que você acha que faz um herói? O que diferencia pessoas como você de profissionais licenciados? Peter honestamente não esperava uma pergunta como essa. Ele encarou o homem sorridente, tentando entendê-lo, mas não encontrou nada. Um herói é alguém que faz o que é certo, não importa o que aconteça. A diferença entre mim e os profissionais licenciados é que eles não são heróis de verdade. Eu ajudo as pessoas porque quero, porque é algo que um herói faria. Eles ajudam as pessoas porque querem dinheiro. É egoísmo. Pessoas assim não merecem ser chamadas de heróis. Eles são praticamente mercenários, pagos para proteger as pessoas. Então a raiz do problema é a motivação. Jovem Parker, não há muita escolha. Em uma sociedade como a nossa, os vilões estão em todo lugar. Se os heróis não fossem pagos, eles precisariam conseguir outros empregos. Mas com todos os vilões do mundo, eles simplesmente não têm tempo. E eu tenho. Estou sem teto e com fome porque não tenho tempo. Coloco os outros antes de mim e sofro por isso, mas faço isso com prazer. Sabe por quê? Porque é minha responsabilidade como uma pessoa com o poder de ajudar os outros.
Não quero me gabar, mas uma vez fiquei acordado por 3 dias seguidos lutando contra o crime. 2 prisões perto da minha cidade sofreram fugas ao mesmo tempo. Bandidos de rua e supervilões foram soltos, e nenhum outro herói estava lá para ajudar. Por 3 dias, lutei contra criminosos sem dormir ou comer. Você acha que foi divertido? Almighty olhou para o garoto surpreso. Ele pode não ter a peculiaridade de Tsukaushi, mas era muito bom em ler as pessoas. Peter não parecia estar mentindo. Quando tudo acabou, eu senti como se estivesse morrendo. Eu estava exausto, tinha quebrado ossos por todo o meu corpo, e meus braços estavam praticamente pegando fogo por causa de todas as teias que usei. Eu desmaiei na rua. Felizmente, alguém me encontrou e me levou para o hospital. Como agradecimento por salvar a cidade, eles cuidaram de mim de graça. Claro, eu curei a maior parte dos danos sozinho, mas ainda assim apreciei isso. Essa é uma marca de um herói, pensou Almighty. Tornar-se um ícone amado que os outros querem apoiar. Se o que ele está dizendo é verdade, esse garoto é muito mais forte do que eu pensava. Jovem Parker, eu entendo. Mas você tem que entender, não é só a opinião pública, é a lei. Você pode não ver nada de errado nisso, mas nós vemos. Você está indo bem, sim, mas não é visto simplesmente como um vilão. Você está quebrando a lei, o que, em essência, legalmente faz de você um vilão. E enquanto isso permanecer verdade, os heróis continuarão a persegui-lo. Peter estava prestes a retrucar, mas conteve suas palavras. Ele estava certo. A opinião pública era uma coisa, e a lei era outra. Ele era legalmente um criminoso, apesar de suas tentativas de fazer o bem. Para ser justo, ele era meio que um criminoso em seu próprio mundo, mas isso era diferente. Na maioria das vezes, os policiais geralmente estavam bem com ele, e não havia super-heróis perseguindo-o. Além disso, se ele seria constantemente assediado pelos heróis neste mundo de outra forma, ele poderia muito bem ouvir o que esse cara tinha a dizer. Tudo bem, eu mordo. Qual é o problema da UA? Peter perguntou relutantemente. Como eu disse, é uma escola para heróis. Por 3 anos você treinará com os melhores heróis que o Japão tem a oferecer. Quando terminar, você será um herói totalmente licenciado e poderá voltar a lutar contra o crime. Legalmente. Peter pensou por um momento, então fez uma pergunta que Almighty não esperava. Você não é o homem no comando, e? Com licença. Tenho algumas coisas que quero esclarecer, favores que quero pedir e pessoas que quero conhecer. Vou considerar essa coisa da UA se você me deixar falar com o homem no comando. Na UA Almighty tinha acabado de contar ao diretor Nezu tudo o que tinha ouvido de Peter, que estava de pé ao lado dele. Todos os outros heróis também estavam na sala, ouvindo atentamente. Ser chamado de falso por um maldito garoto. Quem ele pensa que é? Snip resmungou baixinho. Seu simpático vizinho Homem-Aranha, Sr. Cowboy. Peter respondeu enquanto Snip parecia surpreso. Meus sentidos estão aguçados. Se você não quer que eu ouça você, não fale tão alto. Snip claramente queria morder de volta, mas foi silenciado por Nezu. Sr. Parker, o senhor disse que queria falar comigo, então o que gostaria de saber? Bem, antes de tudo, o que você pode me ensinar? Eu tenho muita experiência e sei como me comportar. Isso pode soar como mentira, mas garanto que já lutei contra pessoas mais perigosas do que qualquer um que vocês já enfrentaram. Nezu se virou para Tsukaushi, que assentiu. Peter não estava mentindo. Almighty tentou esconder seu choque quando ouviu isso. Pode muito bem ter sido que o garoto estava simplesmente confiante demais, mas se ele estava dizendo a verdade, isso significava que havia uma chance de ele ter enfrentado um vilão mais forte que Alforone. Isso é um pouco preocupante. Nezu pensou. Uma rápida olhada ao redor da sala lhe disse que os outros heróis sentiam o mesmo. Bem, Sr. Parker, a UA não ensina apenas heroísmo. Você aprenderá história, leis de peculiaridades e qualquer outra coisa que precise para sobreviver. Heroísmo pode ser o foco principal, mas esta é, antes de tudo, uma escola secundária. Peter assentiu antes de continuar. Tudo bem. Segundo, não quero que me deixem entrar.
Esta é uma escola secundária, então provavelmente há um exame de admissão. Não quero que vocês me deem uma vaga na UA, prefiro merecê-la. Eles não admitiram, mas os heróis e professores ficaram impressionados com as palavras de Pedro. Isso pode ser providenciado, Sr. Parker. Mais alguma coisa? Sim. A mídia próspera em controvérsias. Se a notícia de que uma escola tão prestigiosa me convidou para entrar se espalhar, isso pode causar todos os tipos de problemas. E você não deve se incomodar em esconder, porque isso vai se espalhar eventualmente. É por isso que eu quero anunciar pessoalmente minha entrada na UA. Dessa forma, posso fazer parecer que pedi para entrar. Nezu ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que Peter pensasse tão à frente. E ele estava certo. A mídia distorceria a história de inúmeras maneiras. Se Peter contasse pessoalmente ao público, isso poderia ser evitado. Tudo bem, isso também pode ser providenciado. Haverá mais alguma coisa? Só uma coisa. Onde vou ficar? Não é que eu não goste da estrutura que tenho, mas há dormitórios no terreno da escola. Assim, você mencionou que era sem teto. Bem, no momento não temos dormitórios, mas talvez você possa ficar com alguém neste quarto. Nezu gesticulou para os profissionais reunidos, que se viraram. Alguns deram desculpas, enquanto outros permaneceram em silêncio, e outros disseram não de cara. Almiret podia ver onde isso estava indo e estava prestes a se oferecer para levar Peter quando outra pessoa levantou a mão. Claro, farei isso. Mirko declarou indiferente. Ninguém conseguiu esconder a surpresa. E? Você? Mas você odeia lidar com esse tipo de coisa. Midnight a questionou. Por que não? Eu gosto do garoto. Como eu disse antes, eu respeito pessoas que são poderosas. Ele é durão, ele é capaz, e ele não tem para onde ir. Claro, ele sempre pode continuar vivendo em sua caixa ou algo assim. Ela sorriu levemente. Não, estou bem. Ficaria grato em ficar com você, Sra. Mirko. Peter curvou-se educadamente. Eu disse para você largar a senhorita Kidd. Ah, certo. Desculpe. Então, você vai se juntar à UA, Sr. Parker? Nezu confirmou. Sim, senhor. Peter se endireitou. Eu vou me juntar à UA. 2 dias depois, a sala de imprensa da UA. Peter estava parado sem o aranha de ferro na cabeceira da sala. Todos os repórteres aguardavam ansiosamente suas próximas palavras. Não retiro o que disse há 2 dias. Mantenho tudo o que disse antes. No entanto, chegou ao meu conhecimento que não sou simplesmente visto como um criminoso, mas sou, na verdade, um criminoso. Discordo de como as coisas são feitas nesta sociedade, mas não faço as leis e definitivamente não as quebro. É por isso que tive uma reunião com o diretor Nezu, e ele graciosamente me fez uma oferta. Peter gesticulou para o diretor tímido ao lado dele. Em troca de desistir dos meus hábitos de vigilante, me ofereceriam uma vaga na UA no começo do semestre. Decidi que seria louco deixar passar e aceitei a oferta dele. Ainda tenho que fazer o exame de admissão como qualquer outro aluno, mas quando o semestre começar, eu, Homem-Aranha, estarei na UA. Em 1 hora, todos os canais de notícias, jornais e tabloides publicaram uma história sobre o Homem-Aranha se juntando à UA. Peter havia terminado sua entrevista. A hora seguinte foi bem incômoda, pois todos os repórteres fizeram perguntas que ele não podia ou não queria responder. Qual era exatamente sua peculiaridade, como ele veio para o Japão e por que ele era um justiceiro eram algumas delas. No entanto, ele conseguiu passar por isso. Todos os repórteres tinham ido embora e seu trabalho estava terminado. Então por que? Porque ainda estou aqui. O que devo fazer agora? Peter estava atualmente na sala de imprensa, embora em vez de repórteres, ela estivesse cheia de heróis. Alguns ele tinha visto, outros não. Um era um homem grande com uma barba flamejante, outro tinha asas vermelhas gigantes nas costas, e um cara parecia um samurai enorme. Sr. Parker, você tem que entender que isso não é tudo sobre você. Você desistiu de ser um justiceiro, sim, mas eu não posso simplesmente permitir que você se junte à minha escola. Você precisa fazer algo por nós. Responder às nossas perguntas seria um bom começo.
O Sr. Nezu ofereceu. Ok, justo. Então qual é a primeira pergunta? Como você chegou aqui? Não pense que sua pequena entrada passou despercebida. Um adolescente em um traje de alta tecnologia cai na rua como um meteoro e você pensou que ninguém questionaria. O cara da barba de fogo disse. Essa é uma pergunta complicada. Uma que não me sinto confortável em responder na frente de muitos de vocês. Além disso, vocês provavelmente não vão acreditar em mim de qualquer maneira. No momento, há apenas 5 pessoas nesta sala a quem eu estaria disposto a dar essa resposta. Flambeard parecia furioso, mas então um cara que parecia um ninja entrou. E quem exatamente são esses 5, Sr. Parker? Sr. Nezu, Sr. Almig Miyako, porque confio neles. Sr. Tsukaushi, para que ele possa confirmar que não estou mentindo. E Sra. Recovery Gol, para provar que não há nada de errado comigo quando você inevitavelmente pensa que sou louco. A resposta é realmente tão inacreditável. Pensou Nezu. Certo, minha vez. O cara da asa falou. Qual é o problema com seus poderes, garoto? Eu ainda não sei a extensão total da sua peculiaridade. Você recebeu o soco do 10 Arms como se não fosse nada. Bem, primeiro você terá que explicar o que é uma peculiaridade. Eu entendo que elas são como superpoderes, mas há mais do que isso. Não era preciso ser um gênio para descobrir os pensamentos de todos com base em suas expressões. Ele não sabe o que são quirks. Presumo que você não entender peculiaridades tenha algo a ver com como você veio para nossa cidade. Snip perguntou, ao que Peter assentiu. Bem, como você disse, peculiaridades são poderes com os quais as pessoas nascem. A primeira peculiaridade foi a pele bioluminescente, segurada por um bebê nascido na China. Desde então, o número de peculiaridades só aumentou, e atualmente 80% da população mundial tem peculiaridades. Elas podem ser qualquer coisa, desde ter pele vermelha até controlar o clima. Ah, bem, nesse caso eu não tenho nenhuma peculiaridade. O silêncio encheu a sala. Por cerca de 3 segundos, então todos começaram a gritar. Pare de mentir, nós vimos as notícias. A voz de Flambeard se sobrepôs à de todos os outros. Você disse que peculiaridades são poderes com os quais as pessoas nascem. Se for esse o caso, eu não tenho uma peculiaridade. Eu nasci sem poderes. Peter deu de ombros enquanto respondia. Do que você está falando? Então como você explica seus poderes? Ondidor rosnou para Peter. A resposta curta seria que fui mordido por uma aranha radioativa, e agora posso fazer tudo o que uma aranha pode. Isso inclui superforça. Ele levantou Almig com uma mão enquanto falava. Adere a qualquer superfície. Peter pulou para o teto e andou de cabeça para baixo. Junto com velocidade sobre-humana, reflexos, durabilidade, meus sentidos foram ajustados para 11, e posso atirar teias extremamente fortes dos meus pulsos. Peter decidiu não contar a ele sobre o sentido de aranha. Todos ficaram sem palavras. Esse garoto tinha tantas peculiaridades, a maioria delas já extremamente poderosas por si só. E ele disse que as pegou de uma picada de aranha? Todos os presentes se voltaram para Tsukaushi, que assentiu com a cabeça. Nenhuma mentira detectada. Ok, então por que você nos odeia? Kamun perguntou. Você deixou bem claro que não gosta de nenhum de nós, heróis, além de Mirko e Almig. Há alguma razão para isso? Porque vocês não são heróis. Peter respondeu imediatamente, sua voz fria. Cada herói presente estava prestes a exigir com raiva o que ele queria dizer, mas Peter os interrompeu. Como eu já disse muitas vezes, um herói é alguém que faz tudo o que pode para ajudar as pessoas, não importa quão pequena seja a tarefa, sem pedir nada em troca. Muitos de vocês nesta sala se afastaram de crimes pequenos como roubo de bicicleta, ou nem se incomodam em parar e ajudar alguém que se perdeu. Vocês devem fazer tudo o que podem o tempo todo. Ele fez uma pausa para assimilar suas palavras e então continuou. Passei os últimos 2 dias usando o meu tempo livre para ler notícias, artigos de revistas e qualquer outra coisa que me dê informações sobre este mundo, e posso confirmar que os únicos heróis de verdade nesta sala são Almig e Mirko.
Eles são heróis porque querem ajudar as pessoas, o resto de vocês faz isso porque quer alguma coisa. Flamebeard ali só quer fama, ser o maior herói. Muitos de vocês só querem dinheiro ou benefícios. Eu poderia continuar, mas isso só me deixaria mais bravo. Nenhum de vocês é um herói de verdade porque nenhum de vocês está nisso só porque quer ajudar as pessoas. Barba de Fogo parecia furioso, assim como os outros heróis que Peter havia convocado. Tenho muitas coisas para cuidar. Vou dar a todos vocês meu número de telefone, então me mandem uma mensagem depois se tiverem perguntas. Agora, preciso falar com os 5 que mencionei antes. Muito bem, Sr. Parker. Se puderem, todos, por favor, saiam agora. Falarei pessoalmente com todos vocês mais tarde para esclarecer qualquer outra coisa da qual estejam incertos. Ao ouvir as palavras de Nezu, embora estivessem descontentes com isso, a maioria dos ocupantes da sala saiu lentamente. Todos, exceto Almigt, Nezu, Recover Igol, Tsukaushi e Mirko. Agora, por que você precisava que todos os outros fossem embora por causa desse rapaz? Perguntou a garota da recuperação gentilmente. Simples. Eu não confio neles ainda, e eles vão pensar que eu sou louco. Honestamente, eu não confio totalmente em você ou no Sr. Tsukaushi ainda. Eu presumo que posso confiar em você para isso. Peter perguntou intencionalmente. Ambos assentiram com a cabeça. Eu só concordei com isso em primeiro lugar porque pode haver cópias por aí. Quem pode dizer que este universo não tem suas próprias joias do infinito, seu próprio Thanos? Se houver uma pequena chance disso, essas pessoas precisam saber. O que estou prestes a dizer não pode sair desta sala, não importa o que aconteça. Não me importa quais segredos nacionais, tesouros escondidos ou informações criminais você ou qualquer um tenha. Garanto que esta é a notícia mais importante que alguém em sua história já compartilhou. Peter disse a eles gravemente. O grupo, percebendo quão sério isso era, se aproximou para ouvir melhor. Então Peter contou tudo a eles. Desde ser teletransportado para o donut espacial, até conhecer os Guardiões da Galáxia. Quem era Thanos, o que ele queria, o que estava em jogo. Ele contou a ele sobre as joias do infinito e como ele havia morrido em Titã, apenas para morrer novamente na Terra, o que pareceu 30 minutos depois. Como ele se viu no vazio antes de pousar na rua. O mais próximo que posso imaginar, as pedras criaram uma onda que abriu um buraco na minha dimensão, pelo qual minha alma passou por causa da pedra laranja. De lá, pensei que estava em um vazio, embora pudesse ser o espaço, e eu simplesmente não percebi porque meu traje tem reservas de oxigênio. Eu morri no meu mundo e fui trazido para este. Peter notou seus rostos céticos. Eu disse que você não acreditaria em mim. E um pouco demais, jovem Parker. Almigt falou quase nervosamente. Tsukaushi. Shiryu. Ele não contou uma única mentira. Tsukaushi parecia pálido. E seus sinais vitais estão bem. Nenhuma concussão, tumores ou qualquer tipo de doença que possa afetar seu estado mental. Recover Igol não parecia nada melhor. Então esse Thanos também existe aqui? Nezu perguntou a Peter. Não, sim, quero dizer, não sei. Nada que vi neste mundo até agora é familiar. Mas se há uma pequena chance de Thanos existir aqui, isso é um problema. Nezu ficou em silêncio por alguns momentos antes de falar novamente. Eu entendo sua preocupação, Sr. Parker, mas você não deveria se preocupar. Se uma dessas joias do infinito existisse na Terra, ela já teria sido encontrada. E nosso programa espacial é subdesenvolvido comparado ao seu. Não temos meios para viajar para outros planetas para lutar contra esse Thanos, embora eu tenha a sensação de que não teríamos que fazer isso de qualquer maneira. Então, outra dimensão, isso faz de você um alienígena. Tsukaushi brincou. Bem, olha, eu tenho muito o que fazer, então se você não tiver mais perguntas, posso ir embora. Por favor? Peter implorou. Claro, Sr. Parker. Vejo você em 3 meses para o exame de admissão da UA. O Sr. Nezu respondeu gentilmente. Obrigado, senhor. Peter fez uma reverência e saiu.
Ele andou alguns metros para fora da porta da frente da rua antes de perceber que estava sendo seguido. Virando-se, ele viu Mirko. Você precisa de alguma coisa. Hoje é dia de mudança, lembra? Tire suas coisas do seu beco e depois me siga. Ah, é verdade. Eu esqueci completamente. Ok. Não deve demorar muito. Eu realmente não tenho tanto. Peter riu um pouco enquanto falava. Ele guiou Mirko pela cidade, recebendo alguns olhares das pessoas na rua. Ele tinha aparecido na TV nacional 2 vezes, uma depois de derrotar muitos heróis sozinho, e outra para anunciar que estava entrando na rua. Para o bem ou para o mal, todos sabiam quem ele era agora. Chegamos. Eles chegaram à casa de Peter, ainda feita de tecnologia quebrada e invenções pela metade. Como prometido, não demorou muito. Peter reuniu suas invenções e qualquer tecnologia da qual ainda pudesse reunir partes. E o seu terno chique? Onde está? Mirko levantou uma sobrancelha. Ah, eu já peguei. Peter largou seus pertences e abriu o zíper da jaqueta, revelando o recipiente em forma de aranha. Batendo 2 vezes, seu traje se formou ao redor dele. Mirko não conseguiu esconder sua surpresa com isso, seus olhos se arregalando. Que porra, não, sabe de uma coisa? Não foi a coisa mais estranha que aconteceu hoje. Vamos lá, garoto. Mandando a nanotecnologia de volta para seu compartimento, Peter pegou suas coisas e seguiu Mirko. Conforme o tempo passava, ele ficava cada vez mais preocupado. A casa dela era grande ou pequena? A presença dele afetaria a vida dela ou a irritaria? Peter esperava que ele não causasse muitos problemas para ela. Depois de cerca de 20 minutos de caminhada, eles chegaram a um complexo de apartamentos. É aqui que você mora? Peter ficou um pouco surpreso por ser aqui que o herói número 5 escolheu morar. Claro que sim. Nem todos nós, heróis, precisamos de uma grande mansão para sermos felizes. Eu não sou como aquele maldito endeavor que tem que comprar 3 quarteirões para ter sua casa. Peter decidiu não mencionar que seu mentor morava em um enorme arranha-céu visível de qualquer ponto de Manhattan. Subindo alguns lances de escada, eles chegaram ao seu destino no 3º andar. O interior era bem espaçoso. Havia bastante espaço não utilizado, e parecia haver um quarto extra. Olhando ao redor, ele realmente lembrou um pouco a Peter o apartamento que ele dividia com Mary. Antes de se acomodar, vamos deixar algumas coisas claras. Primeiro, você nunca entre no meu quarto por nenhuma razão. Ela gesticulou para uma porta no final de um pequeno corredor. Segundo, eu não cozinho. Se você estiver com fome, peça comida para a viagem ou faça você mesmo. Por último, eu não entendo muito de garotos adolescentes, mas não me irrite muito. Não faça muito barulho, nem pule pelas paredes ou algo assim. Acha que consegue seguir minhas regras? Peter assentiu com a cabeça. Bom, então não haverá problemas. Bem-vindo ao castelo Mirko. Ela foi até seu quarto, fechando a porta atrás de si. Peter ficou no centro do quarto por alguns segundos, sem saber para onde ir. Eventualmente, ele simplesmente decidiu ir para o quarto vago. Dentro havia uma cama pequena, uma escrivaninha e uma cômoda velha. Colocando seus pertences no chão, Peter sentou-se à escrivaninha e olhou pela pequena janela. Não parece um lugar ruim para se viver, e Mirko parece ser legal o suficiente. Ele sussurrou para si mesmo. Ele então se lembrou do que o Sr. Nezu havia lhe dito antes de deixar a rua. 3 meses, hein? Acho melhor começar a aprender. Peter passou a maior parte do tempo estudando. Em poucas semanas, ele havia aperfeiçoado seu japonês e era decente o suficiente em leitura e escrita, embora sua caligrafia precisasse de trabalho. Ele praticamente se matou com sua aula de história, mas era necessário, já que ele não sabia nada sobre este mundo. Sempre que não estava estudando, ele estava treinando. Ele não conseguia mais lutar contra o crime, mas descobriu que havia academias para pessoas como ele, com sacos de pancada reforçados e esteiras super rápidas. 3 meses praticamente voaram, e antes que Peter percebesse, ele estava na frente da rua, pronto para o exame de admissão.
Um mar de estudantes estava inundando as portas, mostrando quantas pessoas queriam entrar nesta escola. Ei! Peter virou-se para Mirko, que o havia levado até ali. É melhor você passar. Se puder me vencer, você se sairá bem aqui. Se falhar, eu o colocarei de volta na rua. Peter sorriu um pouco. Não se preocupe, Mirko, eu vou ficar bem. Peter se afastou e parou no centro do pátio, olhando para o prédio à sua frente. Bem, se tenho que ir para a escola, é melhor aproveitar ao máximo. Peter já estava desconfortável. Ele sabia que ao entrar teria que lidar com isso, mas isso não significava que ele estava feliz com isso. Ao redor dele, as pessoas apontavam e sussurravam. Esse é o Homem-Aranha? Ele realmente está vindo para cá. Droga, isso significa que será mais difícil entrar. Peter tentou ao máximo ignorá-los, mas isso era um pouco difícil para alguém com super audição. Ei! Você! Você é aquele maldito aranha-aberração, não é? Uma voz furiosa veio de trás de Peter. Virando-se para encarar seu dono, ele viu uma criança com olhos vermelhos e cabelo loiro espetado. Na verdade é o Homem-Aranha. Erro comum, não se preocupe. Quem é você? Katsuki Bakugo. Você provavelmente acha que é um cara por derrotar alguns heróis de pequeno porte. Bem, não fique convencido. Você é apenas uma pedra no meu caminho, esperando para ser Shu. O discurso de Bakugo foi interrompido por uma teia em sua boca. Escuta, cara, eu realmente não gosto de pessoas como você. É bom ter ambição, mas você não deve menosprezar os outros só porque acha que é um melhor. Além disso, nunca chame Mirko de herói de pequeno porte. Ela cuidou bem de mim nos últimos meses e é muito importante para mim. Por favor, não a insulte. Peter falou muito devagar e calmamente, sabendo que isso deixaria o garoto loiro ainda mais irritado. Agora, isso pode acontecer de duas maneiras. Você pode se acalmar, e eu tiro a teia para você. Ou você pode ficar bravo, e esperar 2 horas para que ela se dissolva. O loiro tentou gritar com raiva, mas sua voz foi abafada pelas teias. Dissolva-o. Eu aconselho você a manter a boca fechada. Ouvi dizer que o fundo da teia tem um gosto realmente horrível quando derrete. Dando as costas para o garoto loiro furioso, Peter entrou no prédio, ignorando seus gritos ininteligíveis. O dia começou de forma bastante simples. Ele foi levado a um auditório onde ele e todos os futuros alunos foram informados de que tinha 30 minutos para completar o teste escrito. Virando sua folha, Peter ficou surpreso com quão fácil era. Essa é a melhor escola do país. Isso não é nada comparado aos testes que o Sr. Stark me deu. Peter quase riu, mas se conteve quando lembrou que eles tinham que ficar em silêncio. 30 minutos passaram rápido, e Peter tinha certeza de que tinha acertado todas as perguntas. Uma voz no interfone disse aos futuros heróis sentados para esperarem pacientemente. Em pouco tempo, o cara hippie entrou no palco. Bem-vindos ao exame de entrada de hoje, todos. Pode me dar um oi? Peter ficou um pouco irritado com o volume, mas gostou da energia do cara. Além disso, ele meio que devia a ele por toda aquela coisa de contê-lo na TV ao vivo, então enquanto todos os outros ficaram em silêncio, Peter se levantou do assento e gritou "Ei!" o mais alto que pôde. Houve algumas risadinhas da multidão, mas o cara hippie parecia feliz que alguém havia respondido. Tudo bem. Eu gosto de você, pequeno ouvinte. Ele provavelmente não estaria dizendo isso se pudesse ver quem era. Todos na plateia pensaram simultaneamente. Olha aqui, pequenos ouvintes. Estou aqui para apresentar as diretrizes do seu exame prático. Estão todos prontos? Deem-me um ia. Novamente, Pedro se levantou. Sim. Ele gritou. Mais risadinhas, e algumas pessoas estavam rindo dele descaradamente. Um garoto de cabelo azul e óculos lançou um olhar mortal em sua direção. Ia. Pelo menos eu tenho um público. Agora, como seus avisos disseram, vocês todos estarão se destroçando em nossos centros de batalha totalmente incríveis. É isso mesmo, meninos e meninas, vocês vão arrastar totalmente em uma batalha simulada de 10 minutos. Iea! Iea! Peter fez a multidão inteira rir agora.
Ele podia ouvir gritos abafados de raiva e olhou para baixo para ver o garoto Bakugo de antes, teias ainda cobrindo sua boca. Peter lhe enviou um sorriso brilhante, o que só o fez gritar mais alto. A exibição atrás do presente Mickey mudou, agora mostrando um mapa do auditório e 7 áreas com aparência de cidade. Certo, pequenos ouvintes. Preparem-se, porque estou prestes a explicar as regras para vocês. Ok. Peter estava honestamente se divertindo com isso. Ele não se importava em ser ridicularizado, e parecia que ele estava deixando o Rip feliz. Neste exame simulado, haverá 3 tipos de robôs, cada um valendo uma quantidade diferente de pontos. Seu objetivo é destruir o maior número que puder antes que o tempo limite acabe. Certo, isso pareceu bem simples. Peter já havia lutado contra robôs antes, então isso provavelmente não seria problema. Espere um minuto, senhor. Este folheto que nos foi dado mostra claramente que existem 4 tipos de robôs. Se isso for um erro, precisa ser corrigido imediatamente, para não manchar a imagem de uma universidade tão prestigiosa quanto a UA. O garoto de óculos falou. Meu Deus, você está tão nervoso assim por causa disso. Pensou Peter, irritado. E você? Ele apontou para um garoto de cabelo verde algumas fileiras abaixo, ao lado de Bakugo. Pare de resmungar imediatamente. É uma distração e acho difícil acreditar que você esteja levando isso a sério. Isso resolveu. Peter se levantou do assento e encarou o garoto dos óculos. Ei, acalme-se, ok? Estamos todos nervosos, ok? Se o garoto quer resmungar, deixe-o resmungar. Não fique bravo só porque você acha que é irritante. Você, óculos, encaravam Peter agora. Você ficou gritando esse tempo todo. Você está levando isso a sério? Você ao menos sabe o que estamos fazendo. Cidades falsas, robôs, pontos, destrua robôs para ganhar pontos. E eu só gritei quando o Rip lá embaixo pediu. Você, por outro lado, está fazendo uma cena e incomodando todo mundo sem motivo. Óculos empalideceu antes de encarar presente Mick. Peço desculpas pela interrupção, sensei. Ele rapidamente se curvou antes de se sentar novamente. Não é um problema, pequeno ouvinte. Quanto ao 4 robô, você não precisa se preocupar com isso. Ele vale 0 pontos. Destruí-lo não te ganhará nada. É mais um obstáculo do que qualquer coisa. Entendo, peço desculpas. Óculos murmurou, ainda envergonhado. Certo, jovens heróis. Se vocês olharem as cartas que vocês receberam quando chegam aqui, encontrarão uma carta dizendo para qual centro de batalha ir. Certo, pessoal. Saiam. Peter olhou para seu cartão, que dizia centro de batalha. Saindo do auditório, ele viu ônibus do lado de fora, cada um marcado com uma letra. Embarcando no ônibus D, ele se acomodou e esperou. Ei, você é ele. O Homem-Aranha, certo? Peter olhou para a direita e viu um garoto com cabelo ruivo espetado e uma pequena cicatriz sobre o olho direito. Eu pediria para você ficar quieto, mas acho que não faz sentido, já que todo mundo me conhece. Meu nome é Peter Parker. Ele estendeu a mão para o garoto ruivo. Eijiro Kirishima. Prazer em conhecê-lo. Obrigado, Eijiro. Kirishima, desculpe. Ainda não estou acostumado a chamar as pessoas pelos sobrenomes. Peter acrescentou, envergonhado. Ei, tá tudo bem, cara. Me chame do que quiser. Um homem másculo como você não precisa pedir permissão. Másculo. Eu? Cara. Você lutou contra profissionais e venceu. Você até derrotou o herói número 5. E agora está tentando se aprimorar e se tornar um herói de verdade. Isso é super másculo. Gosto desse cara. Ele é um pouco enérgico, mas parece legal. Se você diz, Eijiro. Pode me chamar de Peter, ok? Claro, cara, o que você quiser. O ônibus parou e todos os examinandos desceram. Na frente deles havia um portão enorme, além do qual Peter podia ver uma cidade. Ei, Peter. Você não vai entrar assim, vai? Onde está seu traje? Kirishima perguntou curiosamente. HM? Ah, certo, obrigado por me lembrar.
Peter deu um tapinha no recipiente em forma de aranha e seu traje se formou ao redor dele. Todos por perto olharam com espanto para o traje de Peter. Isso é incrível! Kirishima gritou animadamente. Onde você conseguiu isso? Meu mentor fez isso para mim. Antes que Kirishima pudesse fazer mais perguntas, a voz do presente Mick surgiu nos alto-falantes. Certo, examinados, vão. Enquanto todos os outros avançavam pelos portões, Peter ficou para trás. Segure-me e segure firme, ele disse. Ok, mas por quê? Eijiro respondeu. Sem responder, Peter disparou 2 linhas de teia nos cantos superiores do enorme portão, puxando-os para trás. Espere, o que você... Peter tirou as pernas do chão, lançando Kirishima, que estava agarrado às suas costas, e a si mesmo para bem longe na cidade, bem além de todos os outros examinados. Puta merda! Kirishima gritou em seu ouvido. Inclinando seu corpo, Peter atirou outra linha de teia em um prédio próximo, desacelerando sua descida para a rua. Peter pousou levemente, deixando seu novo amigo cair ao seu lado. Você está bem? Perguntou Peter. Claro que sim. Estou animado agora. Vamos fazer o nosso melhor, Peter. Ele levantou um punho, seu braço endurecendo e se tornando contornado. Deixando e girou para encontrar seus próprios robôs, Peter desceu a rua até ver um grupo de 2 ponteiros, 6 deles no total. Isso deve ser divertido. Peter avançou diretamente em direção a eles. Ele atirou uma linha de teia no chão atrás deles e se lançou para frente, sua mão livre angulada para frente em um punho. Ele voou por todos os robôs, criando buracos enormes e derrubando-os como pinos de boliche. Sem parar, Peter continuou procurando por mais robôs. Cerca de 2 minutos se passaram, e Peter havia destruído muitos outros robôs. Ele havia parado de contar depois de 70 pontos, então não tinha certeza de quantos ele tinha atualmente. Ele agora se encontrava empoleirado em um prédio, olhando para uma grande clareira cheia de robôs e alunos. Ele viu uma criança com uma cauda que parecia estar cercada e em apuros, então Peter se moveu em sua direção para ajudar. Saltando do prédio, ele pousou diretamente em cima da cabeça de um ponteiro esmagando completamente. Ele então se moveu para os outros robôs que cercavam o garoto da cauda, puxando-os para longe dele para que pudesse destruí-los. Obrigado pela sua ajuda. Ele agradeceu a Peter. Sem problemas, cara, só estou ajudando no que posso. Peter viu outra aluna, uma com pernas de cavalo e chifres na cabeça, que estava com problemas. Correndo para um poste de luz próximo, Peter prendeu o prédio atrás dele e puxou-se bruscamente em direção ao poste. Pegando a lateral com as mãos, ele girou em torno dela algumas vezes antes de soltar, voando de pés primeiro em direção à garota. Ele voou como um míssil, colidindo direto através de vários robôs antes de socar a cabeça do restante. Obrigada. Ela fez uma leve reverência. Só estou fazendo meu trabalho. Peter respondeu enquanto se afastava novamente. A sala do monitor temos alguns alunos interessantes este ano, comentou Nezu. De fato. Todos eles estão fazendo uso de suas forças. Os coletores de informações, os lutadores táticos e os berserkers furiosos encontraram seu lugar. Midnight concordou. Então tem o garoto de Miyako, Peter. Ele foi muito bem. Estamos há apenas 3 minutos e ele já tem quase 100 pontos de vilão. Snip parecia impressionado. E ele também não desviou o olhar de seus colegas estudantes necessitados. Ele parou para ajudar quem precisa dele. Tirten comentou enquanto uma das telas mostrava Peter segurando um robô com suas teias enquanto um garoto grande com lábios grandes o destruía. Ele é certamente interessante, observou Nezu. Os campos de treinamento uau. Estou realmente gostando disso. Peter riu para si mesmo enquanto casualmente usava suas teias para lançar 2 bolas de 3 pontos juntas, destruindo-as. Ele ouviu um grito de dor e viu um garotinho com dedos em garras levar um golpe na lateral de uma bola de 2 pontos. Ele foi rapidamente cercado por vários robôs, cercando-o totalmente. Droga, eles estão muito espalhados. Vou precisar de ajuda com isso.
Enquanto Peter corria até o garoto, ele ativou os armamentos da aranha de ferro. 4 grandes pernas de aranha metálicas brotaram da parte de trás de seu traje. Ele correu para a multidão de robôs, socando e chutando-os para longe. Aqueles que ele não acertou, as pernas da aranha empalaram, destruindo rapidamente os componentes críticos dos robôs. A sala do monitor, que diabos! Power Loader pulou da cadeira, um olhar de descrença no rosto enquanto olhava para a tela mostrando Peter. O traje dele não tem compartimento ou área de armazenamento. Qualquer um pode ver que ele se encaixa na pele dele. De onde vieram aqueles? Ele questionou loucamente, querendo desesperadamente uma resposta. Você sabia que ele conseguia fazer isso, Mirko? Perguntou Recovery Goal, também surpresa. Eu não fazia ideia. Nunca tinha visto isso antes. Mirko foi autorizada a assistir à exibição para ver como Peter estava, e ela não conseguiu esconder seu choque com as pernas de aranha. Seu choque rapidamente se transformou em aborrecimento, no entanto. O garoto está guardando segredos. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Ela rosnou levemente. Diretora, faltam apenas 3 minutos. Já está na hora. Midnight questionou. Suponho que não há razão para deixá-los esperando mais. Nezu sorriu enquanto apertava um grande botão vermelho. Os campos de treinamento. Peter podia sentir o chão tremendo abaixo dele, junto com os prédios. O que está acontecendo? Gritou um examinado, assustado. Sua pergunta foi respondida logo. Uma enorme mão verde agarrou o topo de um prédio, antes que um grande robô aparecesse. Ele ofuscava os prédios ao redor por uma margem considerável. Muitos dos examinados fugiram assustados, enquanto Peter apenas deu de ombros. Eu já lutei mais. Ele pensou consigo mesmo. Ele estava prestes a sair e encontrar mais robôs para destruir quando viu algo. Havia um grupo de examinandos, cerca de 5 deles, todos presos sob os escombros. Quando o ponteiro 0 agarrou o prédio, provavelmente havia quebrado pedaços dele, que então pousaram no grupo. Droga, é sempre alguma coisa. Peter reclamou enquanto corria em direção a eles. Havia muitos para-teias a tempo e o robô os alcançaria no momento em que Peter levantasse os escombros e os limpasse. Então ele fez a única coisa que podia fazer. Ele alcançou o grupo pouco antes do pé do robô pousar e ficou lá. Ele observou o pé do robô descer em sua direção. Vamos, Peter. Vamos, Homem-Aranha. Você consegue. Você consegue isso, você consegue isso, você consegue isso. Peter gritou internamente quando o pé caiu em cima dele. Peter levantou os braços e pegou o pé, segurando-o no ar e evitando que ele esmagasse os outros. Jesus Cristo, essa coisa é pesada. Ei! Alguém pode ajudar esses caras? Estou um pouco ocupado agora. Peter. Uma voz respondeu ao seu grito. Peter se virou ligeiramente e viu Kirishima correndo em sua direção. Ignore-me. Tire os escorpiões de cima deles e ajude-os a fugir. Mas, agora ele girou. O usuário endurecedor pareceu em conflito, mas eventualmente obedeceu e levantou a massa de entulho. Enquanto fazia isso, o ponteiro 0 começou a colocar mais peso em seu pé, forçando Peter a descer mais. Suas pernas atravessaram a rua, criando buracos no concreto. Se apresse. Estou tentando. Os escombros agora sumiram. Kirishima estava ajudando os examinandos presos a se afastarem. Quando só restava um, o peso do ponteiro 0 tornou-se praticamente insuportável. Ok, é isso. Terminei. Vamos, Peter. Você já levantou coisas mais pesadas do que isso antes. Eu já fiz isso uma vez. Peter gemeu enquanto se levantava, empurrando o pé do ponteiro 0 para cima lentamente. Eu consigo. Ele continuou empurrando o pé para cima, agora em pé em sua altura máxima. Bem abaixo na rua, uma multidão de examinandos observava, espantados com a força de Peter. De novo. Peter gritou, sua voz cheia de energia e determinação. Ele forçou o pé enorme para trás o mais forte que pôde. Ele usou tanta força que o outro pé do robô saiu do chão. Por alguns segundos, Peter segurou o ponteiro 0 acima de sua cabeça antes de jogá-lo para longe. O robô voou por algumas dezenas de metros antes de pousar de costas.
A cidade falsa inteira tremeu com o impacto. A sala do monitor dizer que a sala estava um caos seria um eufemismo. Puta merda. Foi o consenso geral entre todos os professores que assistiam. Os únicos que permaneceram calmos foram Miyako, que sabia esperar grandeza de Peter, Nezu e Aizawa, que se controlaram, mas ainda assim pareciam muito impressionados. Quão forte é esse garoto? Snip gritou. A voz de Almir ecoou pela sala. Não está no meu nível, mas certamente é muito forte. Ele provavelmente poderia até me machucar se eu levasse um dos seus golpes. A sala ficou mortalmente silenciosa. Em toda a história das peculiaridades, ninguém teve uma peculiaridade que chegasse perto do nível de Almir em termos de força. Isso ainda era verdade, mas agora o próprio homem estava reconhecendo o poder do garoto, e isso dizia alguma coisa. Não tenho certeza se devo ficar aterrorizado ou surpreso. Ectoplasm suspirou. Os campos de treinamento puta merda, Peter. Você está bem? Peter ouviu o grito preocupado de Eijiro, mas não disse nada. Ele tinha tanta adrenalina correndo em suas veias que estava praticamente entorpecido. Mas havia um problema. Eles salvaram o grupo preso, mas ainda faltava cerca de 1 minuto e o ponteiro zero estava lentamente subindo para seus pés. Ele poderia ter simplesmente ido embora, mas por causa de toda a adrenalina, Peter estava animado e não estava realmente pensando direito. Ele queria acabar com o robô. Então Peter teve uma ideia. Ei, Eijiro, eu meio que tive uma ideia das suas habilidades observando você lutar, mas sua peculiaridade faz com que você endureça sua pele, certo? Bem, e? Por quê? Então você é capaz de receber golpes tão devastadores que poderiam matar uma pessoa normal sem deixar nenhum arranhão? Perguntou Peter. Sim, provavelmente. Você pode me dizer o que está planejando? A voz de Kirishima estava lentamente se tornando mais e mais apavorada. Não muito. Peter borrifou uma pequena quantidade de teia do pulso, deixando-a solta. Só estou ansioso para lançar uma bola rápida. Finalmente Kirishima entendeu, e o plano o fez sorrir. Você é louco, sabia? Tudo bem, estou dentro. Kirishima endureceu todo o seu corpo o máximo que pôde e se encolheu em uma bola. Peter atirou 4 fios de teia em suas costas e o girou em um círculo ao redor de seu corpo algumas vezes. Quando o ponteiro zero finalmente encontrou o seu equilíbrio, Peter o soltou. Eijiro disparou em direção ao ponteiro zero como uma bala de canhão. Ele se moveu tão rápido que não era nada mais do que um borrão vermelho, dando inúmeras cambalhotas enquanto rasgava o ar. O ponteiro zero não fez nada para detê-lo. Kirishima atingiu sua placa frontal e continuou avançando, rasgando completamente sua cabeça e emergindo do outro lado, sem perder seu ímpeto. Droga! Eu não pensei direito nessa parte. Peter gritou preocupado. Ele correu para frente, subindo pela perna do ponteiro zero morto, agora caindo para trás com um buraco enorme na cabeça. Peter continuou correndo por ele rápido o suficiente para ficar borrado. Quando chegou ao pescoço do robô, ele atirou 2 linhas de teia no topo da cabeça e se lançou para frente, voando atrás de Kirishima, que ainda estava em uma bola, girando no ar. Finalmente perto o suficiente dele, Peter prendeu a bala de canhão humana com teias e o puxou para si. Segurando-o com segurança em suas costas, Peter atirou inúmeras teias entre os 2 prédios na frente deles, criando uma teia enorme que os pegou e absorveu seu impacto. Nesse momento, o alarme disparou, sinalizando o fim do exame. Você está bem, Eijiro? Peter perguntou preocupado. O garoto parecia tonto e muito fora de si. Peter. Eu matei o robô. Peter riu das palavras estranhas do amigo. Cara, você matou o Hobbit. Peter começou a retornar para a entrada da cidade, o que levou mais tempo do que deveria, pois Kirishima estava cambaleando como se estivesse bêbado. Acho que ele sofreu uma concussão. Vou precisar levá-lo para a Recovery Gol. Finalmente chegaram ao portão, onde todos os examinandos estavam esperando. Ei, eles estão de volta. Foram os caras que derrubaram o ponteiro zero. Peter e Kirishima foram recebidos com vivas e aplausos pelo que fizeram. Peter apenas sorriu e agradeceu.
Kirishima meio que ficou pendurado frouxamente, com o braço em volta do ombro de Peter e suas roupas rasgadas em muitos lugares. Ok, chega. Deixe-me passar. Recover Igor abriu caminho pela multidão até Peter. Ela olhou para ele com desaprovação antes de beijar Kirishima na testa. Alguns segundos se passaram e nada aconteceu, então os olhos de Kirishima se abriram de repente e ele estava bem acordado mais uma vez. Uau! O que aconteceu? Lembro de você me jogando no robô grande, e depois disso, nada. Kirishima ainda parecia um pouco fora de si, olhos um pouco desfocados. Peter apenas riu de seu irmão agora curado. Eu te conto depois, cara. Agora mesmo, temos que ir. Ele está certo. Recover Igor interrompeu. Todos vocês, o exame acabou. Por favor, voltem para casa e seus resultados serão enviados a vocês dentro de uma semana. Ei, Jiro, te vejo quando a escola começar, certo? Peter estendeu a mão para o garoto de cabelo espetado. Você sabe disso, Peter. Ele pegou sua mão e a apertou com um pouco de força. Tinha sido uma semana sem incidentes até agora. Peter voltou para casa e foi repreendido por Mirko por não ter contado a ela sobre as pernas de aranha, ao que ele simplesmente respondeu: você não perguntou. Depois disso, não havia mais nada a fazer a não ser esperar. Uma semana se passou e ainda não havia notícias da UA. Mirko estava resmungando sobre os professores serem preguiçosos e como seu resultado havia sido enviado a ela no dia seguinte ao que ela fez o exame. Então, finalmente, houve uma batida na porta, e um homem entregou a Peter sua carta. Ei! Mirko! A carta chegou! Ele gritou animadamente. Ela saiu do quarto, um pouco irritada porque Peter estava gritando, mas permitiu porque entendeu que ele estava mimado. Então se apresse e abra. Não vou pegar nenhuma criança mais nova. Peter sentou-se no sofá de Mirko e abriu a carta. Dentro havia um pequeno disco de metal. É um projetor. Vire o interruptor e coloque-o de lado. Mirko disse a ele. Fazendo o que ela disse, Peter observou uma grande projeção surgir do disco, exibindo Almibis na sua frente. Olá, jovem Parker. Peter e Mirko estremeceram com sua voz estrondosa tão perto de seus rostos. Vocês terão que nos perdoar por nossa resposta tardia, mas tivemos muitos examinados este ano e muitas coisas a considerar. No geral, vocês se saíram muito bem. Vocês lutaram para passar por um grande número de robôs e ainda arranjaram tempo para ajudar seus colegas. E que tipo de escola de heróis seria essa se recusássemos aqueles que ajudassem seus colegas em necessidade? É por isso que existe um segundo sistema de pontuação conhecido como pontos de resgate. Dê uma olhada. A exibição mudou de Almibit para um quadro de pontuação. Havia uma lista de 36 nomes, cada um com 2 caixas dizendo vilão e resgate respectivamente. Acontece que Kirishima ficou em 2º lugar com 60 pontos de vilão e 42 pontos de resgate. Quanto a Peter, ele foi o primeiro, com uma pontuação impressionante, jovem Parker. 134 pontos de vilão e 72 pontos de resgate, totalizando 206 pontos, deixando seus colegas examinados para trás. Peter ficou chocado ao ver o quão alta sua pontuação havia sido. Era mais do que o dobro da pontuação de Kirishima, o segundo colocado. Então Almibit colocou uma mão perto da boca e sussurrou, como se estivesse compartilhando um segredo. Entre você e eu sou o recordista, com 163 pontos. Com sua pontuação, jovem Parker, você é o novo recordista da maior pontuação no exame de admissão da UA. Tenha orgulho do que você conquistou, meu garoto. Você passou com louvor e está aqui. Bem-vindo ao ensino médio da UA. Espero grandes coisas de você, assim como muitos outros. Com essas palavras finais, o holograma desapareceu. Junto com o projetor, havia uma folha de papel que dizia que Peter foi aceito na classe 1A. Você superou a pontuação do Almibit, M. Eu provavelmente deveria estar surpreso, mas, honestamente, eu meio que esperava isso. Ainda assim, estou orgulhoso de você. Bom trabalho, garoto. Mirko agraciou Peter com um de seus raros sorrisos. Não um de seus sorrisos condescendentes ou sorrisos falsos, mas um sorriso genuíno.
Espere, eles não me deram nenhum material. Claro que não, você compra o seu. Ei Miyako, não. Eu já comprei roupas e sapatos para você. Você pode descobrir a mochila e os suprimentos sozinha. O sorriso sumiu e o sorriso divertido voltou. Peter não disse nada, seu rosto ficou abatido. Esse é o Mirko com quem estou tão familiarizado. Peter passou por essa situação da mesma forma que passou por todas as outras situações ruins, mergulhando em lixeiras. Mirko se recusou a comprar material escolar para ele, então ele pegou uma mochila velha de uma lixeira de centro comunitário e pegou papel e fichários na loja de 100 ienes. Ele usou os últimos 3 dias antes do início das aulas para continuar estudando história e equações básicas de cálculo. Ele também fez questão de perguntar a Mirko se a escola tinha um estúdio de desenvolvimento adequado. Felizmente, eles tinham. Tudo bem, isso significa que posso substituir a nanotecnologia no traje do Sr. Stark. Devo fazer um traje para Eiichiro? Acho que devo esperar para ver como é o traje de herói dele primeiro. Peter estava no meio de um debate interno quando seu sentido aranha disparou. Olhando para cima, ele mal se conteve antes de bater diretamente em uma parede. Talvez eu devesse me concentrar no espaço à minha frente, ele murmurou. Peter estava debatendo em sua cabeça por tanto tempo que nem percebeu que chegou à rua. A parede em que ele quase esbarrou era, na verdade, o portão em frente à escola. Balançando a cabeça, ele continuou em direção ao prédio. Enquanto ele andava pelos corredores espaçosos, ele finalmente encontrou o lugar que estava procurando. Uma porta enorme marcada com um A estava na frente dele. Caramba, pessoal, compensando demais. Peter empurrou a porta e entrou. Ele podia ver que apenas algumas pessoas tinham chegado à aula até agora. Ele viu uma criança com cabelo loiro com uma mecha preta, uma menina com pele e cabelo rosa, e... Ei, cara do rabo! Você conseguiu entrar! Peter gritou alegremente. O cara da cauda olhou para cima, um pouco surpreso, mas sorriu quando viu quem era. Eu não deveria estar surpreso que você tenha conseguido. Obrigado pela sua ajuda durante o exame de admissão. Acho que não teria conseguido sem você. Ei, não se preocupe com isso, cara. Só estou fazendo meu trabalho. Não, por favor, deixe-me agradecer. Os dois ficaram discutindo por um tempo, o cara do rabo tentando agradecer enquanto Peter insistia que não era necessário. Caramba, nós entendemos. Vocês dois são os caras mais legais do mundo, podem seguir em frente agora. O garoto loiro perguntou, parecendo um pouco irritado, mas divertido. Certo, desculpe. Meu nome é Mashirao Ojiro. É um prazer conhecê-lo. Peter Parker. É bom conhecê-lo também, Ojiro. A garota rosa parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Peter. Peter Parker. A garota gritou. O cara que conseguiu 206 pontos. As 3 pessoas da classe se aproximaram ainda mais, fazendo com que Peter se sentisse desconfortável. Sim, sou eu. Desculpe, mas você poderia ficar um pouco mais quieto. Eu tenho uma audição muito boa e barulhos altos são meio dolorosos. Ele perguntou gentilmente, cobrindo um pouco os ouvidos. Oh, desculpe. Eu não sabia. Só fiquei um pouco animada quando percebi quem você era. A garota se curvou repetidamente para mostrar que estava arrependida. Agora que Peter a viu melhor, ele notou que o branco dos olhos dela estava preto. Essa garota tem o esquema de cores mais louco de todos. Ela parece tão legal. Peter gritava de espanto em sua cabeça, mas seu rosto estava calmo por fora. Meu nome é Mina Ashido. Pode me chamar de Mina. A garota rosa declarou. E eu sou Denki Kaminari, disse a loira. Prazer em conhecer vocês dois. Como vocês se saíram no exame de admissão? Mina saltou animadamente antes de falar. Fiquei em 6º lugar. Tive 42 pontos de vilã e 17 pontos de resgate. Ela disse orgulhosamente. E fiquei em 5º lugar com 46 pontos de vilão e 22 pontos de resgate. Kaminari falou em seguida. Peter virou a cabeça para Ojiro, que parecia um pouco envergonhado. Fiquei em 13º lugar. Tive 24 pontos de vilão e 21 pontos de resgate. Ele disse timidamente.
Ei, não precisa ficar envergonhado. Você fez o melhor que pôde e foi aceito, então obviamente você se saiu bem. Não se preocupe com isso, você sempre pode melhorar. Peter o tranquilizou. É fácil para você dizer isso, Parker, Caminar interrompeu. Você conseguiu mais do que o dobro de pontos que o segundo colocado. Só Peter está bom, Parker está reservado para meus valentões. E sim, mas honestamente, fiquei um pouco decepcionado com minha pontuação. Sinto que poderia ter feito melhor. O grupo não sabia o que dizer. Quem poderia intimidar esse cara incrível que conseguiu uma pontuação tão heróica? Você ficou decepcionado com sua pontuação? Você está louco? Perguntou Mina, incrédula. Bem, sim. Eu poderia ter conseguido mais pontos, mas fiquei um pouco ocupado nos últimos 3 minutos quando tive que lutar contra o ponteiro zero. O quê? Os 3 gritaram. Sério? Você lutou contra o ponteiro zero? Kaminari ficou extremamente impressionado. Bem, não exatamente. Meu objetivo não era lutar contra ele, eu só queria salvar as pessoas que ele estava prestes a pisar. Tudo que eu fiz foi levantar seu pé, levantá-lo e jogá-lo fora. Peter deu de ombros, como se não fosse grande coisa. Mina precisou de todas as forças para não gritar mais uma vez. Ele está falando sério? Ele levantou um robô do tamanho de um arranha-céu e está agindo como se não fosse nada demais. Acabei destruindo, mas tive a ajuda de um cara que conheci. Ele ficou em segundo lugar, então tenho certeza de que ele entrou. Nesse momento, a porta se abriu e Kirishima entrou, junto com uma garota parecida com um sapo e o garoto musculoso com lábios grandes que Peter havia ajudado. Peter. Kirishima o cumprimentou animadamente. Ei, Jiro. Eu sabia que você conseguiria. Claro, cara. Não tem como eu perder a oportunidade de ir para a rua com meu novo mano. Kirishima então notou Mina, Kaminari e Ojiro. Oi, pessoal. Eu sou Eijiro Kirishima. Prazer em conhecê-los. Levou cerca de 10 minutos para a maioria da classe se reunir. Peter viu um garoto com 6 braços, um cara com cabeça de falcão e muitas outras pessoas estranhas. Todos se apresentaram educadamente quando entraram pela porta, então todos sabiam os nomes uns dos outros. Claro, isso significava que todos queriam falar com Peter sobre sua pontuação recorde. Todos, exceto um. Peter se virou quando ouviu a porta se abrindo e viu o garoto loiro e irritado de antes. Você! Ele gritou com raiva. Ah, ei! O Bakugo, certo? Peter perguntou pacificamente. Você tem coragem de falar comigo tão casualmente? Seu figurante maldito, quem você pensa que, mais uma vez, Bakugo recebeu uma teia na boca? Eu vou te fazer a mesma oferta que te fiz da última vez. Acalme-se e eu vou remover isso, ou fique bravo e espere que isso se dissolva. Os gritos de raiva eram tudo que ele precisava ouvir para obter uma resposta. Vocês dois se conhecem, Ribichi? A garota sapo, Tsuyu, perguntou. Mais ou menos. Ele estava falando besteira antes do exame de admissão, então aconteceu praticamente a mesma coisa. Peter observou quase preguiçosamente enquanto Bakugo tentava arrancar a teia do rosto sem sucesso. O olá a todos. Uma nova voz veio da porta da sala de aula. Peter viu um garoto de cabelos verdes parado ali, junto com o garoto irritante de óculos do auditório. Olá colegas estudantes, meu nome é Tenya Aida. É um prazer conhecê-los. Seus olhos percorreram a sala antes de caírem em Peter. Seus olhos se estreitaram um pouco antes de ele se aproximar. Devo me desculpar com você pelo meu comportamento de antes. Você estava certo, eu estava nervoso e deixei que isso afetasse meu temperamento, mas isso não é desculpa. Por favor, me perdoe por minhas ações. Ele se curvou profundamente na frente de Peter. Sem saber como reagir, Peter garantiu que estava tudo bem e que ele não precisava se preocupar. Então, ele voltou sua atenção para o garoto de cabelos verdes. E você? Qual é seu nome? Izuku Midoriya. Prazer em te conhecer, Peter. Peter Parker. Peter terminou por ele. Os olhos de Midoriya se arregalaram um pouco. Peter Parker. Ele arfou. O pontuador número 1.
Sua pontuação foi ainda maior que a do Almighty quando ele fez esse exame. A sala inteira ficou em silêncio. Peter sabia exatamente o que viria a seguir. Uma garota de cabelos roxos, cujo nome era Giro, parecia saber também, porque ela suspirou profundamente. Tudo que peço é que você não fique muito animado. Peter murmurou um segundo antes que a sala explodisse em caos. Suspirando, Peter e Giro cobriram os ouvidos para bloquear o barulho alto. Peter não tinha certeza se a classe estava mesmo falando palavras, parecia apenas que eles estavam fazendo barulho. Finalmente percebendo o desconforto, a turma começou a se acalmar. Acho que sim. Peter coçou a nuca timidamente enquanto respondia. Mas como você sabe disso? Ele fez um grande alarido dizendo que era só entre mim e ele. O rosto de Midoriya ficou vermelho e ele não disse nada por alguns segundos. Eu simplesmente gosto muito do Almighty, e então eu sei muito sobre ele. Ele falou rapidamente, acenando com as mãos na frente do rosto. Isso é estranho. Se a informação era tão facilmente acessível, por que se incomodar em agir como se fosse um segredo quando ele me contou? Peter estava desconfiado de Midoriya, mas não disse nada. Então ele notou que havia um tronco amarelo gigante na frente da porta da sala de aula. Espere, tinha uma pessoa lá dentro. Os olhos dele estavam fechados e ele não se movia. Ai, merda, ele está respirando. Peter pulou do assento e correu até o homem. Ele o sacudiu algumas vezes, mas o homem não se mexeu. Merda. Pessoal, tem um vagabundo morto aqui. O que eu devo fazer? Peter gritou em pânico. Alguns de seus colegas se reuniram ao redor, descrença aparente em seus olhos, mas eles também ficaram alarmados quando viram o homem. Devemos chamar a Recovery Goal? Kaminari perguntou preocupado. Você é um idiota? Você não pode curar alguém que já está morto. As palavras de Giro eram duras, mas ela também parecia em pânico. Embora eu aprecie sua preocupação, talvez seja melhor verificar o pulso antes de decidir que alguém está morto. Resmungou uma voz irritada. O pequeno grupo olhou para baixo e viu que o vagabundo morto tinha aberto os olhos e parecia totalmente desanimado. Peter gritou, pulando para longe dele. O resto do grupo fez o mesmo. As crianças de hoje em dia são tão rápidas em tirar conclusões precipitadas. O homem se sacudiu para fora do saco de dormir, revelando roupas pretas largas e um cachecol estranho e extremamente sujo. O homem tinha cabelos longos e despenteados e parecia precisar desesperadamente de uma boa noite de sono. Ele e Peter se reconheceram ao mesmo tempo. Peter suou fundo quando percebeu quem era o homem. E ei cara. Deu desculpa por, você sabe, te chamar de vagabundo morto, e por te nocautear na TV ao vivo. Mas, nós estamos bem, certo? Está tudo bem entre nós? Peter deu um sorriso fraco e tentou parecer amigável. O olho do homem desgrenhado tremeu um pouco, mas ele não disse nada. Voltem aos seus lugares e fiquem em posição de sentido. A classe não perdeu tempo seguindo as instruções. Peter escolheu um assento no centro da sala. Mina estava à sua direita, Ojiro estava atrás dele, uma garota de cabelos castanhos, Uraraka, estava à sua esquerda, e Kirishima estava na frente dele. Você demorou bastante. Eu sou Shota Aizawa, seu professor de sala de aula. Agora, como tenho certeza que muitos de vocês sabem, um dos seus colegas é o Justiceiro, conhecido como Homem-Aranha. Peter, venha aqui. Peter não estava prestes a desobedecer ao homem de aparência assustadora em sua própria sala de aula. Ele rapidamente se levantou e foi para a frente da sala de aula. Normalmente, eu consideraria algo assim uma perda de tempo. Mas eu sei que nenhum de vocês vai se concentrar, então todos vocês têm uma pergunta para fazer ao Peter aqui. Depois disso, espero que vocês acompanhem minha lição e me deem toda a sua atenção. Peter, vá. Certo. E então, quem gostaria de ir primeiro? Peter não estava acostumado a falar com tantas pessoas sem sua máscara. Ele nunca foi o melhor em lidar com multidões. Quase todo mundo na classe levantou a mão. Peter selecionou Giro primeiro. Os professores mencionaram na minha aula que o artilheiro número 1 derrubou o ponteiro 0.
É você, certo? Como você fez isso? Ela perguntou um pouco cética, como se não acreditasse que Peter tivesse feito isso. Então Peter contou o que aconteceu mais uma vez. Do grupo preso, até ele levantando o pé do ponteiro zero. Todos na classe pareciam extremamente chocados quando ele contou como havia jogado fora. Os únicos que não reagiram muito foram Bakugo e Todoroki, um garoto de cabelos brancos e ruivos. Ambos apenas abriram os olhos um pouco mais, concentrando-se nas palavras de Peter. Peter continuou explicando como Kirishima ajudou a colocar os outros alunos em segurança e como eles se uniram para derrubar o robô. Você o transformou em uma bola de canhão. Mina estava muito animada agora, sua voz elevada a um tom agudo. E, sim. Foi muito divertido. Kirishima tentou disfarçar com um encolher de ombros, embora não conseguisse esconder o olhar orgulhoso em seus olhos. Certo, quem é o próximo? Peter escolheu Midoriya. Você mencionou na reportagem que era amigo de alguns heróis em individualidade. Isso é verdade. Todo mundo, até Izawa, se animou um pouco. Todo mundo sabia que você não podia ser um herói sem uma peculiaridade, então eles estavam interessados em ouvir mais sobre isso. Sim. Havia muitos, mas vou mencionar apenas 3 deles. A primeira é Natasha Romanoff, ou Viúva Negra. Ela foi treinada como espiã e assassina desde criança. Eventualmente, ela se tornou uma heroína para compensar seus erros do passado, e agora ela é tão heroína quanto qualquer um com uma peculiaridade. Ela realmente me ajudou muito a aprender a lutar. Ela me ensinou novos movimentos e me mostrou como ler meus oponentes e observar as aberturas. A Izawa não ficou feliz em saber que um assassino tinha permissão para ser um herói, mas não era função dele dizer nada, então ele permaneceu em silêncio. Outro era Clint Barton, ou a Vicky. Ele também era um agente do governo e espião como a Viúva Negra. Ele usa um arco para lutar, com todos os tipos de flechas especiais que ele mesmo faz. Explosivas, elétricas, napalm, ultrassônicas e muitas outras flechas. Ele é um atirador incrível e pode atirar muito rápido. Uma vez ele derrubou 3 pessoas em menos de um segundo, e ele pode atingir seus alvos sem nem olhar. E quando ele precisa lutar de perto, seus arcos se dobram sobre si mesmos para formar um cajado. Alguns da classe pareciam confusos que alguém escolheria usar um arco como arma. Ainda assim, ouvindo sobre o quão bom ele era com isso, fazia sentido. Se você tinha tanta habilidade com algo, era natural que continuasse a usá-lo. Finalmente, havia Scott Lang, o Homem-Formiga. Espera, tem um Homem-Formiga e um Homem-Aranha? Vocês discutem muito. Toru, uma garota invisível, perguntou. Não, ele é na verdade um dos meus melhores amigos. Ele usa um traje que lhe permite encolher até o tamanho de uma formiga, mantendo toda a sua força de quando ele tinha tamanho normal. É a força de um homem adulto atrás de um punho de 1/100º de polegada de largura. Ele é como uma bala. Ele também tem um capacete especial que lhe permite controlar formigas, o que é muito mais útil do que parece. Além disso, Homem-Formiga é apenas um dos seus nomes. Assim como ele pode encolher, o traje lhe permite crescer, o que o torna o homem gigante. Ele está sempre aprimorando as capacidades de seu traje. A primeira vez que o vi usá-lo, ele tinha 30 metros de altura, mas da última vez que o vi, ele tinha 120 metros de altura. 220 metros. Momo Yaoyorozu gritou. Isso era quase 2 vezes mais alto que o Monte Lade. Adicione isso às suas capacidades de encolher para o tamanho de uma formiga enquanto retinha sua força, isso a fez se sentir aliviada em saber que esse Scott Lang estava do lado do herói. Sim. Eu não o vejo há algum tempo, então ele pode ter melhorado seu traje novamente. Próximo. Peter selecionou Kaminari. Eu sei que todos nós vimos a reportagem, mas você realmente derrotou o herói número 5 com um só golpe. Bem, não. Ela ainda podia lutar, mas eu estava me segurando muito, e ela percebeu isso, então decidiu parar antes que eu ficasse sério. Peter respondeu, envergonhado por algum motivo. Ninguém sabia o que dizer. Ele tirou o Mirko e ainda nem tentou. Ela odeia você agora por bater nela tão facilmente. Kaminari perguntou. Na verdade, somos bem próximos.
Eu moro com ela no apartamento dela. Você o quê? Caminhar e gritou. Peter apenas deu de ombros em resposta. Sim, é um lugar muito legal. Próximo. Cerca de 12 minutos depois, todas as perguntas foram respondidas. Não foi muito difícil, pois a maioria dos seus colegas só queria saber coisas como de onde ele era ou qual era a extensão total de sua peculiaridade. Ok, se já terminamos de perder tempo, podemos começar. O Sr. Aizawa enfiou a mão no saco de dormir e tirou um uniforme. Vista isso e reúna-se lá fora. Ele então deixou os alunos pegarem seus uniformes e se trocarem. 10 minutos depois, todos estavam reunidos. Tudo bem. O que estamos fazendo aqui hoje é um teste de avaliação de peculiaridades. Tenho certeza de que todos vocês se lembram de fazer exames físicos no ensino fundamental. Infelizmente, vocês nunca tiveram permissão para usar suas peculiaridades. É preguiça e os impediu de atingir seu potencial máximo. Hoje, quero que vocês usem suas peculiaridades da maneira que desejarem para obter as melhores notas possíveis. E a cerimônia de abertura? Uraraka perguntou. Desnecessário. Se vocês querem ser heróis, precisam se concentrar nas coisas importantes. Bakugo, venha aqui. Qual foi seu arremesso de softball mais distante no meio? O Sr. Aizawa fez uma pausa. Peter, você se importa em explicar isso? Ah, sim, esqueci que coloquei uma membrana na boca dele. Peter deu uma palmada no rosto devido ao seu erro. Desculpe, Sr. Aizawa. Ele estava sendo irritante, então eu o prendi com uma teia. Espere um segundo. Peter andou até Bakugo e arrancou a teia. Ela fez um barulho de rasgo, como se fosse fita adesiva. A classe se encolheu com o som, e Bakugo gemeu por um segundo de dor. Tente evitar fazer isso de agora em diante. Bakugo, qual foi seu arremesso mais distante no ensino fundamental? Bakugo lançou um olhar mortal para Peter antes de responder. 67 metros. Tente jogar isso enquanto usa sua individualidade. Você pode fazer o que quiser, desde que não saia do círculo. O Sr. Aizawa entregou a ele uma bola de softball enquanto um sorriso maligno se espalhava no rosto de Bakugo. Tudo bem. Então vou dar um toque especial a esse discurso. Bakugo levantou o braço para trás e jogou a bola de softball, uma grande explosão emergindo de sua mão enquanto ele gritava morra. Morrer. Todos pensaram simultaneamente. Aizawa levantou seu telefone, que indicava 705,3 metros. É disso que estou falando. Use suas peculiaridades em seu potencial máximo e faça o melhor que puder. Vá além. Plus Ultra. Certo, isso parece divertido. Mina pulou animadamente. Peter teve que concordar com ela. Ele sempre se conteve nas aulas de educação física para que as pessoas não soubessem sobre seus poderes. Agora, porém, ele não precisava mais. Pela primeira vez desde que se tornou o Homem-Aranha, ele realmente pôde fazer o seu melhor. Parece divertido, você diz. O rosto de Aizawa se abriu em um sorriso extremamente assustador. Tudo bem então, que tal isso? Quem tirar a menor nota neste exame será expulso imediatamente. A classe explodiu em gritos. Peter franziu a testa. Como ele poderia justificar expulsar alguém por causa de sua pontuação em um exame físico? Mas isso não é justo. Uraraka implorou ao Sr. Aizawa. Minha vida. Desastres naturais, ataques de vilões, acidentes de trânsito. Você acha que essas coisas são justas? Que podem ser controladas? A vida é cheia de coisas injustas, e tudo o que podemos fazer como heróis é encarar isso com calma e fazer o melhor para consertá-las. Se você não quer ser expulso, faça o melhor que puder. Peter tinha tantas coisas que queria dizer. Ele queria gritar com Aizawa, gritar que ele estava errado. Ele estava certo de que a vida era injusta, mas o treinamento não precisava ser. Era para prepará-los para essas coisas injustas. Você simplesmente não podia justificar punir alguém por não se sair bem no treinamento, antes mesmo de ter a chance de crescer. Ele mordeu o lábio para não gritar. Uma pequena quantidade de sangue escorreu para sua boca devido à força. A primeira é a corrida de 50 metros. Parker e Ida, venham aqui.
Peter tomou seu lugar ao lado de Ida na linha de largada, focando diretamente na frente dele. Ele decolou assim que a Isava gritou comece. Ele se moveu tão rápido que praticamente se teletransportou. Em um momento ele estava ao lado de Ida, no outro ele estava no final. Ida chegou alguns segundos depois. O Sr. Aizawa levantou o telefone. Tem a Ida. 13,04 segundos. Peter Parker. 1,6 segundos. Sério? Cero gritou surpreso. O próximo foi saltos longos em pé. Peter atirou 2 fios de teia o mais longe que pôde e puxou para trás antes de soltar. Levou 1 minuto ou mais para ele voltar para o resto da classe, onde a Aizawa informou que ele havia saltado 673 metros. O próximo teste foi a força de preensão. Todos tentaram o máximo para apertar os dispositivos o máximo que podiam. Mesmo Shoji obteve uma pontuação impressionante de quase 600 quilos. O último aluno a ir foi Peter, que todos assistiram com expectativa. Ele havia levantado ponteiro 0, então sua força tinha que ser louca. Peter agarrou o dispositivo de medição e apertou sem entusiasmo. O dispositivo gemeu por alguns segundos antes de quebrar ao meio, incapaz de dar uma leitura da força insana de Peter. A turma pareceu um pouco chocada, mas sinceramente não estavam tão surpresos assim naquele momento. Para saltos de um lado para o outro, os braços de Peter se tornaram um borrão. Ele rapidamente os moveu para a esquerda, depois para a direita e de volta novamente, enquanto ele continuamente atirava teias em seu lado para se puxar. O resto dos testes foi bem fácil, com Peter dominando cada um por uma larga margem. Finalmente, o único teste restante era o lançamento da bola. Alguns alunos começaram a apostar em quão longe Peter a lançaria. Aposto 1000 metros. Kaminari murmurou. Você não está pensando grande o suficiente, Kaminari? Eu vi 3000 metros. Momo declarou com naturalidade. Vocês estão subestimando o meu irmão. Aposto que o arremesso dele nem pode ser medido. Kirishima disse, totalmente confiante nas habilidades de Peter. De certa forma, Kirishima estava certo. As bolas de softball foram projetadas especificamente para suportar qualquer coisa que os alunos fizessem com elas. Elas eram à prova de fogo, à prova de gelo, extremamente duráveis e podiam resistir até mesmo aos ventos mais fortes. Elas eram, de certa forma, totalmente à prova de peculiaridades. Infelizmente, eles não eram à prova de Peter. Peter moveu o braço em um círculo algumas vezes, afrouxando-o. Quando ele finalmente jogou a bola, soou como se uma explosão tivesse acontecido. Houve um som de estalo muito alto, seguido por uma enorme força de concussão. Muitos dos alunos foram derrubados pela poderosa rajada de vento que se seguiu ao arremesso de Peter. Uma enorme nuvem de poeira foi lançada ao redor dele, obscurecendo totalmente Peter da vista. Os alunos se levantaram e olharam para a nuvem, esperando até que pudessem ver Peter novamente. Finalmente, ele estava visível, parecendo relaxado, como se nada tivesse acontecido. A bola, pouco mais que uma panqueca, as entranhas da bola saindo de vários rasgos no tecido. Ele destruiu. Momo mal conseguia falar. Ele jogou com mais força do que ela conseguia suportar. A força e a velocidade do seu arremesso foram contra o vento e a força da gravidade em uma velocidade tão alta que a bola não conseguiu lidar com isso. Ela foi esmagada pela gravidade e pela pressão do vento, o que explica aquele barulho alto. Espera, então enquanto ele marcou? Ojiro perguntou enquanto todos se viravam para o Sr. Aizawa. Ele levantou seu telefone, que simplesmente dizia pontuação imensurável. Todos que tinham feito uma aposta gemeram enquanto Kirishima ria alegremente. Certo. É isso que você ganha por duvidar do meu mano. Agora pague. Resmungando alto, muitas pessoas se aproximaram e entregaram a Kirishima o dinheiro que haviam apostado. Já chega. Midoriya, você é o próximo. Peter se afastou do círculo e se juntou a todos os outros enquanto o garoto de cabelo de brócolis tomava seu lugar. Ele sentiu um cutucão no ombro e se virou para olhar para Kirishima. Ei cara, ótimo trabalho. Consegui isso por sua causa, então você deveria ganhar metade. Kirishima estendeu metade do dinheiro que havia ganhado e deu a Peter. Obrigado, Eijiro.
Eu realmente precisava de dinheiro meu. Voltando sua atenção para Midoriya, Peter o viu se preparando para lançar. Seu braço brilhou com energia laranja por um segundo. Uau! Qual é a peculiaridade dele? Parece incrível. Peter estava internamente fanboyando quando viu a peculiaridade de Midoriya em ação. Então o brilho desapareceu de repente quando ele lançou a bola, que caiu a apenas 40 metros de distância. O quê? Peter ficou confuso. O brilho não fez nada. O quê? Eu tinha certeza de que usei minha individualidade. O garoto de cabelos verdes também parecia confuso. É porque eu apaguei sua individualidade. Peter olhou para Aizawa, só agora percebendo sua mudança. Seus olhos estavam brilhando, seu cachecol e cabelo flutuando acima dele. Você vai fazer a mesma coisa que fez no vestibular. Seu plano é se machucar e ter outra pessoa para te ajudar. Ele exigiu. O quê? Não. Claro que não. Eu só queria, independentemente do que você queria, Aizawa o cortou. Isso é o que acabaria acontecendo. Alguém como você nunca deveria ter sido permitido na UA. Você não tem potencial algum. Você é um fracasso, e não merece estar aqui. Como você pode? Certo, é isso. Eu vou entrar. Peter estava furioso. Quem diabos esse cara pensava que era? Ei! O que você pensa que está fazendo? Peter gritou para ele. O Sr. Aizawa virou-se lentamente em descrença. Ele tinha ouvido aquilo direito. Um aluno tinha coragem de falar com ele daquele jeito. Claro que era Parker. Com licença? Perguntou Aizawa, tentando muito manter seu temperamento sob controle. O que? Você não conseguiu me ouvir? Não me importo em me repetir. Eu disse, o que você pensa que está fazendo, seu professor miserável? Desculpa. É assim que você acha que ajuda alguém? Destruindo-os e destruindo sua confiança. Isso é treinamento, não uma emergência de vida ou morte. Seu trabalho como professor é ajudar seus alunos a aprender e crescer. Você acha que está fazendo isso agora? Peter já tinha passado do ponto de se preocupar com punição. Ele odiava valentões, e o homem na frente dele era exatamente isso. Um valentão, pegando no pé de alguém que não podia fazer nada a respeito. O resto da classe olhou com medo. Ninguém conseguia acreditar que ele estava falando com o Sr. Aizawa daquele jeito, nem mesmo o Sr. Aizawa, que respirou lentamente antes de responder. Preciso lembrá-lo, Sr. Parker, que você é um estudante aqui e que tenho autoridade para expulsá-lo a qualquer momento que eu desejar. Ele falou devagar e ameaçadoramente, claramente esperando que Peter recuasse. Você acha que isso me assusta, velho? Mas ele não. É assim que você sempre dá aulas? Intimidando seus alunos e expulsando quem quer que fale? Não sei o que te faz pensar que isso é ok, mas você não merece ser um professor se é assim que trata seus alunos. Peter rosnou de volta, sua sobrancelha se contraindo enquanto ele se mantinha firme contra o Sr. Aizawa. Aizawa tentava desesperadamente conter sua raiva. E então ele desistiu. Não importava o que ele dissesse, Parker continuaria furioso. Ele falaria com o diretor mais tarde sobre o que deveria fazer com ele. Ele soltou Midoriya e seus olhos voltaram ao normal. Eu retribuí sua individualidade. Faça o que quiser agora. Ele disse simplesmente enquanto retornava ao seu lugar. Ninguém disse uma palavra ou se moveu um centímetro. Eles não sabiam o que os deixaria mais chocados. A maneira como Peter havia falado com o Sr. Aizawa, sua ameaça a ele, ou o fato de que Aizawa havia realmente recuado. Midoriya olhou para a bola em sua mão antes de aparentemente ter uma ideia. Ele levantou o braço e começou a jogar a bola novamente. Desta vez, apenas seu dedo brilhou com luz. A bola explodiu de sua mão, liberando uma onda de choque quase tão forte quanto a feita por Peter. Alguns dos estudantes perderam o equilíbrio, exceto Peter, cujos pés estavam presos ao chão. Ele agarrou Kirishima para firmá-lo e observou, impressionado com o arremesso de Midoriya. Ele ainda estava muito bravo com Aizawa, mas não havia razão para continuar a discussão. Não agora, pelo menos. Sr. Aizawa. Eu ainda consigo me mover.
Midoriya grunhiu dolorosamente enquanto fechava o punho, seu dedo agora quebrado. Espera aí, quebrado. Quanta reação negativa essa habilidade tem? Midoriya, você está bem? Espere, vou te levar para a Recovery Goal. Peter foi até ele e se ofereceu para ajudá-lo. Preciso lembrá-lo de que você ainda está na minha classe, Sr. Parker? Aizawa disse, irritado. Peter apenas olhou para ele. Não é como se eu estivesse aprendendo alguma coisa aqui, de qualquer forma. Prefiro fazer algo que vale a pena do que ficar sentado ouvindo qualquer lição inútil que você tenha para mim. Sem se importar em ouvir as próximas palavras do professor, Peter agarrou Midoriya e o levou até o prédio principal. Obrigada por me defender, mas você realmente não precisava fazer isso. A jovem murmurou baixinho. Você tá brincando comigo. Eu não conseguia acreditar que ninguém mais disse nada. Não é legal ninguém falar com alguém assim, muito menos um professor dizer isso para seu aluno. O trabalho dele é te encorajar a fazer melhor, te inspirar. O que ele fez foi o oposto disso. Peter disse com raiva. Não. Ele estava tentando ajudar. Minha individualidade me fere seriamente sempre que a uso. Ele estava tentando me dizer que eu deveria encontrar uma maneira de usá-la sem me colocar fora de ação. Começando a juntar as peças, Peter começou a perceber que ele poderia estar errado. No entanto, isso não tornava tudo o que Aizawa havia dito ok. Mesmo que isso seja verdade, ele não tinha o direito de falar com você daquele jeito. Ele não tem o direito de te chamar de fracassada ou dizer que você não merece estar aqui. Você vai treinar, vai melhorar e se tornar uma grande heroína. Então ele verá quem não merece estar aqui. Você só tem que continuar tentando e vai melhorar. Eu prometo. Peter tentou sorrir para a Granette, que pareceu surpresa. Você acredita que eu posso ser um herói? Bem, sim. Você entrou na UA, não foi? Você claramente tem o que é preciso. Além disso, sua peculiaridade é incrível. Você será um grande herói algum dia. Midoriya não disse nada. Seu rubor não o permitiu. Ele estava tão feliz por ser elogiado que não conseguiu dizer uma única palavra enquanto continuavam a caminhada até o escritório da Recovery Goal. Mais tarde, no escritório de Nezu, a escola tinha acabado. Todos os alunos tinham ido para casa. Todos, exceto Peter, que disse que queria conferir o estúdio de desenvolvimento, e Meiatsumi, que praticamente nunca saía do estúdio. Atualmente, Aizawa estava tendo uma reunião com Nezu e Almighty. O garoto não tem respeito. Ele me desrespeitou descaradamente na frente dos colegas e claramente não tem consideração pela minha autoridade. Não quero expulsar um aluno com tanto potencial, mas estou lutando para encontrar uma razão pela qual não deveria. Recrutá-lo foi ideia de vocês, então quero que vocês dois me deem uma boa razão pela qual eu não deveria expulsá-lo no segundo em que ele colocar os pés na sala amanhã. Nezu ficou em silêncio, permitindo que Almighty falasse por ele. Sinceramente, você deveria ter esperado por isso, Aizawa. Todos nós sabemos exatamente como ele é. Ouvimos seu discurso após derrotar Mirko, e o conhecemos pessoalmente. Depois de rever as fitas, estou surpreso que ele não tentou lutar com você imediatamente. Uma pessoa como o jovem Parker ouvindo um de seus colegas de classe sendo falado daquele jeito. Você tem sorte de ele não ter se tornado violento. E além do Sr. Aizawa, Nezu entrou na conversa. Embora eu entenda a lição que você estava tentando ensinar ao garoto, não havia razão para você ir tão longe. Parker não estava errado sobre seu trabalho como professor ser construir seus alunos, e ele também não estava errado em dizer que você estava apenas o derrubando. Vocês dois cometeram erros hoje, e ambos devem ser corrigidos. Parker estava fora da linha na forma como falou com você, e você foi longe demais com seu aluno. Espero que vocês dois se reconciliem até o fim da semana, e não vou permitir que você o expulse por isso. Você entendeu? Aizawa suspirou. Ele tinha a sensação de que a conversa acabaria assim. Ele estava disposto a admitir que tinha exagerado um pouco com Midoriya, mas a reação de Parker estava fora de contexto. Ele não o expulsaria, mas certamente o puniria. Sim, senhor, eu entendo.
A Isava fez uma reverência e saiu do escritório. Este capítulo levou